Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Wilson Dias, trombonista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Artista em Manutenção com Ana Carolina Madrigrano. Curta o nosso canal e compartilhe também. E aí, galera de Campinas e região, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo para o edital de credenciamento de artistas de Campinas. Meu nome é Ana Carolina Madrigrano, eu tenho 25 anos e eu sou formada em artes cênicas pela Unicamp. Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês um pouquinho de como é a minha rotina de estudos. Tem muita gente que acha que trabalhar com arte, ser artista, é só pra quem nasceu com dom, com talento, né? Deus bateu a mão assim e pronto, ó, você será artista. E não é muito bem por aí. Mesmo que a gente nasça com certas aptidões aí, certas facilidades, a gente ainda tem que estudar muito. E pra quem acha que não nasceu com aptidão nenhuma, mas quer trabalhar com isso também, saiba que não tem talento nenhum, que dedicação e estudo não supera. E aí, pra você que quer estudar, que quer ir atrás, mas não tem condições para pagar uma aula particular de canto, para fazer uma aula de balé, eu digo para vocês que em Campinas existem certos centros de artes que são gratuitos, algumas ONGs e tal, então vale a pena procurar, pesquisar, que você vai encontrar sim lugares que sejam mais em conta ou até mesmo de graça para você poder estudar e seguir teu sonho. E eu também vou deixar no final do vídeo o contato dos lugares onde eu estudo, caso vocês se interessem, tá? A minha formação principal é atriz, né? Sou formada em artes cênicas, mas eu tenho trabalhado ultimamente com teatro musical, teatro infantil. Então eu tive que começar a estudar canto e dança. Eu estudo canto há 3 anos já e dança apenas há 1 ano e meio. A proposta do vídeo era mostrar para vocês um mês inteiro de estudos, a minha rotina durante um mês, para que eu pudesse mostrar para vocês dificuldades que foram sendo sanadas, certas conquistas e um certo progresso. Porém, contudo, todavia, eu levantei aí um material de mais de 40 horas de filmagem e não ia caber nesse vídeo. Então eu resolvi mostrar pra vocês uma semana da minha rotina de uma forma um pouco mais detalhada, explicando pra vocês as dificuldades que geralmente eu tenho e o que a gente tá tentando trabalhar naquela aula, para que vocês possam ter uma noção do quanto a gente tem que estudar, do quanto a gente tem que trabalhar e do desenvolvimento pessoal de cada um, né? As dificuldades que vocês vão ver no vídeo são as minhas, os meus vícios, os meus problemas com direita e esquerda, os meus vícios vocais, essas questões e dificuldades que vão variar de pessoa para pessoa, mas que é sempre muito importante a gente ter em mente que todo mundo tem dificuldade. Ninguém nasce sabendo e o que a gente não sabe e quer conquistar é com estudo, é correndo atrás, é indo atrás. Então, vem comigo. Então vamos lá para a primeira aula da semana. Primeira aula, segunda-feira, foi aula de canto. E antes de eu comentar sobre a aula, eu quero explicar um pouco quanto tempo eu estudo canto, quanto tempo isso faz parte da minha vida, né? Eu comecei a estudar canto a sério em 2017, que eu comecei a fazer aula particular numa escola em Barão Geraldo, na Master Guitar, com a Maia Silva. E aí, ano passado, 2019, eu trabalhei com o Thiago Bezerra numa peça. Ele foi o preparador vocal e diretor musical da Joaninha Douradinha, e eu gostei muito do modo como ele conduziu, eu sabia que ele dava aula, aí eu resolvi migrar de professor, então resolvi ir fazer aula com o Thiago, porque ele tem uma didática e um enfoque maior para quem quer trabalhar com teatro musical, tem uma técnica mais voltada para isso. Então uma dica que eu dou para vocês é sempre procurar um professor que seja mais ou menos, trabalhe mais ou menos na área de interesse que você quer, porque existem muitas técnicas de canto, muitos esquemas vocais, enfim, para você chegar no resultado que você quer, né? Então é muito importante você achar um professor que seja mais voltado para isso. Durante a pandemia, o Thiago começou a estudar um pouco mais a fundo a antropofisiologia vocal, que lida com o trato vocal de uma forma mais fisiológica mesmo, que estuda bastante o nosso funcionamento, né? A musculatura da coisa. Então ele começou a trazer novos exercícios para os alunos dele, e para mim essa técnica foi muito legal, porque eu tenho muito
problema com respiração. Eu sou asmática, então apoio, notas sustentadas, tudo é muito difícil pra mim, assim, trabalhar com fluxo de ar é muito difícil. E o Ti, antes, ele trabalhava com um esquema vocal em que a gente tava muito pautado no apoio. Ó, só um adendo aqui, não significa que as novas técnicas não sejam apoiadas, elas são, mas o fluxo de ar é um pouco menor. E aí a gente começou a trabalhar com menos firmamento, ou seja, menos fluxo de ar, menos pressão de ar, e pra mim foi meio que uma luz no fim do túnel, assim. Embora eu ainda tenha muito problema de sustentação, vocês vão ver aí em alguns exercícios, já é muito mais fácil sustentar uma nota pra mim. Então isso foi uma diferença que me ajudou muito, e eu meio que encontrei aí um caminho mais compatível com o meu corpo, vamos por assim. E aí vocês vão vendo eu penando um pouco aí pra acertar as vogais, porque pra cada musculatura tem uma vogal que você usa com uma pressão específica de ar. E eu não tinha ainda um aparelho que se chama Mindvox, que é um negócio que ajuda você a se ouvir melhor. Porque às vezes, quando a gente não tá se ouvindo, a gente tende a produzir mais volume do que o necessário e a gente acaba se desgastando nesse processo. Agora, o que é legal notar também nessa aula que tá passando pra vocês é um vocalize pra trabalhar bastante a musculatura dos agudos. Nossa, parecia uma flauta. Eu tô sofrendo, eu continuo sofrendo, mas ela teve uma melhora substancial, assim. As minhas notas passaram a ser mais firmes, eu tendo a ter muito ar nas minhas notas, principalmente na região aguda, e isso, embora ainda tenha, foi desaparecendo. A gente tá trabalhando em cima dessa técnica, eu acho que há uns 3 meses, eu não sei se tudo isso ou só isso, enfim, não lembro. O que é relativamente pouco tempo em matéria de se treinar uma musculatura, né? Quando a gente começa a fazer academia, a gente não vê resultado exatamente em 3 meses. A gente vê algumas modificações, a gente vê o nosso corpo reagindo, mas a gente não pode falar, ah, putz, meu corpo transformou já. Não. E com essas musculaturas intrínsecas, delicadas, é a mesma coisa. Tem outra coisa que acontece bastante em absolutamente todas as aulas, que é uma questão muito importante para quando a gente vai estudar canto, que é a percepção. Minha percepção, às vezes, principalmente também porque eu não me escuto direito, né? Quando a gente tá cantando, a gente não escuta exatamente o que as outras pessoas estão escutando, a gente escuta outra coisa. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que eu tô fazendo a nota e o professor diz, não, você não tá fazendo a nota, você tá fazendo outra coisa. Mesmo quando fica mais agudo, porque eu sinto que tem uns momentos que eu tava desafinando porque eu tava tentando manter o U. E aí, de novo, com o Mindvox, o negócio fica... Parece que eu tô fazendo propaganda, né? Mas não é isso. É só estude num lugar que você consiga se ouvir. Eu achei um lugar maravilhoso aqui em casa, mas é um pouco constrangedor, que é a garagem. Menina, eu abro a boca e faço... Ah, na garagem, pronto. Nossa, que som maravilhoso, eu consigo me ouvir perfeitamente. Mas aí, né, as pessoas passeando com o cachorro, elas ficam cientes da minha presença ali. Perceba o tanto de ar que tem nessa nota que eu tô sustentando. Tem bastante ar, e isso foi a coisa que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu assisti o vídeo gravado. Tem bastante ar mesmo, e aí o professor ele me aponta isso, né? E aí mais pra frente, repetindo esse exercício, a quantidade de ar da minha voz já diminuiu. Não tá perfeito ainda, claro, mas já deu uma boa diminuída. Além de ter muito ar também, percebam como a voz treme na nota. E isso é outra coisa que ainda tô trabalhando, mas já tá melhorando bastante. De novo, o que eu quero mostrar com isso é que tudo é dedicação e estudo e treino. Tudo. O corpo só faz... Vai! Esse problema de ar que tá aparecendo aí é empurrar a nota com um fluxo de ar maior, que é o que faz você se machucar, né, ser humano? Então é isso que eu tô fazendo. O ideal que eu tento buscar e que eu acho particularmente difícil pra caramba é você ter o mesmo fluxo de ar do começo ao fim e a musculatura se ajusta de acordo com a nota que ela vai entonar. Então, nesse momento aí da aula, o professor tá me falando pra eu não fazer isso, que também é outro vício que eu tenho bastante, pra eu não empurrar a nota aguda com mais ar.
Esse exercício eu só quero mostrar pra vocês, porque ele trabalha tanto o som pontudo, incisivo, que a minha cachorra começou a chorar por causa do barulho. Achei ótimo. E eu parei pra pensar. Foi mais fácil com menos, eu tive que pensar menos em não abrir. Agora, nesse momento, a gente tá trabalhando em cima de uma música que eu tô tirando. Nela, eu comento um pouco sobre uma dificuldade que eu tenho, outro vício, que é abrir muito espaço. E aí, as vogais acabam ficando mais arredondadas. E não é exatamente o que a gente quer quando a gente canta música de musical, dependendo do musical, né? Mas na maior parte das vezes, a gente não quer um som de que eu tendo a fazer muito, arredondar pra ficar com um som mais lírico. Não, é um som bem aberto mesmo, bem de fala e bem estridente, né? É um som mais metálico, assim. E é isso que a gente quer, que a gente busca. Tem todo aí um trabalho pra eu não arredondar as notas, né? Pra não ficar esse som... Segunda aula do vlog é sapateado, dia 7/7. Eu faço sapateado há 1 ano e meio, então tem algumas coisas que saem bem. Mas uma das dificuldades que eu mais tenho é fazer alguns passos rápidos, conseguir tirar o som completo deles e, principalmente, pegar sequências. Eu tenho muito problema com ritmo, então muitas vezes eu não consigo ouvir a relação do que a gente está fazendo no pé com a música que a gente tá usando. E aí isso acaba me confundindo bastante e então isso acaba me travando em algumas aulas e a gente vai ver por aí esses momentos. Eu vou deixar passando tudo bem rápido e eu vou mostrar pra vocês mais dificuldades ou algumas sequências ou eu tentando pegar algumas partes das sequências. A aula funciona no seguinte esquema: a gente alonga, a gente aquece para soltar bem o pé, são esses exercícios mais rapidinhos, e aí depois a gente começa a trabalhar sequências na música. Esse exercício aí é para treinar um passo que se chama pullback. Ele é extremamente difícil para mim, pelo menos eu acho que para grande parte das pessoas iniciantes. E ele é um passo em que você tem que simplesmente puxar a ponta do sapato e bater ela no chão, só que com os 2 pés ao mesmo tempo. Então você salta, puxa e bate. E aí vocês vão ver que eu dou uma certa penada por 2 motivos. Eu não sei como o meu corpo entendeu que o meu pé tem que ir para frente para fazer esse movimento, ao invés de ir para cima e para trás. Vocês vão ver que eu dou uma escorregada pra frente. E 2, porque eu tô fazendo em casa, né? E o meu piso é taco de madeira que escorrega pra caramba. Um contexto pra vocês, porque eu falei do lance do ritmo, né? Eu comecei a fazer sapateado porque, na verdade, eu tava estudando teoria musical com o meu padrasto. E ele e as pessoas da Master Guitar me sugeriram ir fazer aula de dança, porque trabalha bastante o ritmo e tudo mais. Aí eu pensei, considerei qual seria o estilo de dança que eu mais animaria a fazer. Eu sei que, na verdade, eu deveria começar pelo balé, mas eu já fiz na minha vida e eu não necessariamente gostei. Mas segura, porque vai ter balé nesse vlog aí. Aí eu lembrei de absolutamente todas as performances que eu mais amo no teatro musical e todas elas envolvem sapateado. Então, bora fazer sapateado. Quis mostrar essa sequencinha pra vocês, que é bem simples, bem de boa, devagarzinho, tá toda encaixadinha, pra vocês verem a diferença entre essa e a outra que a gente trabalhou nessa mesma aula. Na outra, eu sofro pra encaixar as coisas no ritmo, ela fica meio descompassada, enfim, dá uma olhada. Eu só não tô entendendo uma coisa. Palma, 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 step, aí tem uma pausinha pra seguir o búfalo. Mas aí a gente fica passando e passando e passando várias vezes até que eis a última passada.
Já tá muito melhor, né? Chegamos à quarta-feira, que é o dia mais ocupado da minha semana. É o dia que eu tenho 3 aulas. É o dia que eu dou minha aula de teatro, eu tenho aula de balé contemporâneo e, às vezes, aula de sapateado musical. Às vezes, porque às vezes ela é de quinta. E aí você me pergunta como que ficaram as aulas de teatro durante a pandemia? O teatro, que é a arte da presença. Elas ficaram online como tudo. Lá no lugar que eu dou aula, a gente tentou lutar contra as aulas online pelo Zoom e tal, por live. A gente pensou em fazer um esquema de videoaulas, em que a gente gravava o exercício, mandava para os alunos e eles faziam na casa dele quando eles bem entendiam. E aí o resultado disso foi que ninguém fazia os exercícios. Portanto, a gente teve que se render a fazer aula online. Meu projeto de ensino esse ano era trabalhar a construção do personagem através da construção corporal, que é um pouco diferente do que eu trabalhei com a minha turma no passado. A minha turma tem 7 alunos de 11 a 14 anos. E eu comecei a trabalhar com eles animalização, mas preparando eles para as peças que a gente ia apresentar no final do ano, que já não serão mais possíveis. Então eu tive que mudar um pouco o meu plano de aula pro ano. E aí eu comecei a trabalhar comédia dell'arte com eles. Porque a comédia dell'arte tem essa corporidade diferente e os personagens 100% pautados numa estrutura fixa. Você bate o olho no personagem e você sabe quem ele é. Então eu comecei a fazer um esquema de apresentar um personagem da comédia dell'arte por semana, e aí a gente fazia exercícios pra trabalhar a corporeidade do personagem, a atitude do personagem. Eu peguei 9 personagens, eu não peguei todos porque é bem difícil fazer isso, e eu nem tenho acesso a informações boas o suficiente pra eu sair passando pros meus alunos, né, sobre todos os personagens, enfim. Depois a gente começou a confeccionar as máscaras. Então nessa aula, o que tá acontecendo? Eles escreveram previamente algumas cenas dos personagens deles, né? Algumas sketches. E eu tô corrigindo algumas coisas, dando uma outra visão pra eles, porque atualmente a gente tá muito pautado no realismo, no naturalismo, nessa coisa novelística que a gente vê na televisão. Então é natural que quando eles vão escrever, quando eles vão tentar reproduzir, quando eles vão tentar fazer uma cena, eles caiam nisso. E a comédia dell'arte vem justamente para quebrar essa noção teatral que a gente tem de tanto assistir televisão. Então, muitas das correções que eu tô fazendo é em virtude de evidenciar as características dos personagens e as características da comédia dell'arte em si. Nessa aula especificamente, eu tô passando para eles as posturas, a corporeidade dos enamorados, que são os 2 únicos personagens não mascarados. Na verdade, a gente tem a Colombina também, que às vezes aparece sem máscara, mas eu preferi usar a Colombina com máscara para a aluna que vai fazer a Colombina poder confeccionar uma máscara também. E aí, isso a gente trabalhou na metade da aula e na outra metade a gente trabalhou a confecção da máscara em si. Justamente nesse dia, que foi o primeiro dia que eu gravei, eu descobri que a minha cachorra tinha comido a minha máscara. E aí foi só alegria, né? Vamos fazer um minuto de silêncio. A minha cachorra comeu. Pior do que o meu, que foi jogado no lixo, molhou e secou. Então tem poucas imagens aí de eu mostrando a máscara e tudo mais, porque ela estava comida. Então eu só fiquei falando pra eles o que eles deveriam fazer. Eu ensinei pra eles como fazer uma máscara com jornal, revista, cola, papel machê ou massinha, de acordo com o que eles tinham em casa. Eu evitei trabalhar com materiais que eles tivessem que sair pra comprar. Segunda aula de quarta-feira é a aula de sapateado musical. E como o nome diz, a gente trabalha em cima de músicas de musicais. A gente não exatamente pega coreografias dos musicais, mas a professora trabalha com a gente alguns elementos coreográficos que costumam aparecer bastante nos musicais, que é passos mais rápidos, bastante braço, então tem uma diferença nas sequências. O esquema da aula também é um pouquinho diferente porque a gente perde menos tempo alongando e geralmente a gente trabalha em cima de uma sequência só, para pegar direito, para pegar na música e ficar bem performático. E a sequência final ficou assim.
sim, você viu certo, eu tô sofrendo bastante em alguns passos, mesmo ficando a aula inteira trabalhando em cima dessa sequência. Mas acontece, Brasil de novo, eu não sou boa com ritmo. Agora que acabou a aula de sapateado musical, vamos pra aula de contemporâneo. Eu já começo pedindo desculpas por essa bela qualidade de imagem que você está vendo, mas é que o que acontece? Acabou a bateria da câmera e não deu tempo de carregar entre uma aula e outra, porque eu tenho literalmente 10 minutos. Aí, a parte inicial da aula eu gravei com o meu celular no time-lapse e aí ficou assim, porque eu não consegui achar um lugar bom pra colocar ele, então ficou esse enquadramento aí 100% profissional, né, meu povo? Peço perdão, depois volta pra imagem normal. Eu faço contemporâneo há 1 ano, eu comecei na metade do ano passado, porque eu já tava lá na academia, lá no Espaço D, e eu vi a galera fazendo, eu achava divertidíssimo, mas eu achava muito difícil, então eu nunca tive aquela, vou fazer. Mas aí, a Yasmin, que é a professora de sapateado, começou a fazer também, ela me arrastou junto, eu achei ótimo, porque eu gostei bastante. Eu sofro pra caramba, o professor, que é o Alex Keaton, caçoa bastante de mim, mas a vida segue. Caçoa com carinho, tá? A gente quer dançar, o braço balançar, porque aquela de o braço é relaxadinho do lado do quadril. Nessa aula a gente sempre dá uma alongada, ou a gente faz algum exercício aeróbico. Vira e mexe ele também faz alguns abdominais, alguma coisa desse tipo. E aí a gente começa a ir pegando passos que no final a gente vai ver, no final ou em outra semana a gente vai ver que na verdade fazem parte de uma sequência. Ele é menos voltado para sequências como a aula de sapateado, mas na real a gente tá aquecendo, alongando, fazendo vários passos de sequências que a gente na verdade nem faz ideia que faz parte de uma sequência. E eu acho bem interessante também esse formato de aula. Eu sou uma pessoa que naturalmente tem muito problema de direita e esquerda na dança. Então, eu já era bem perdida antes das aulas online. Aí as aulas online começaram e o vídeo é espelhado, meus anjos. Para uma pessoa que já tem dificuldade em saber que lado que as coisas estão acontecendo, para que lado que você gira, com que perna que você pisa, quando você passa a estudar por vídeo em que tudo é espelhado, aí que destrambelha tudo. Então, aí vocês têm bastantes imagens de Ana Carolina sofrendo porque não sabe absolutamente pra que lado que ela tá indo ou que ela deve ir. Tem algumas aulas que eu simplesmente abro mão de saber qual lado que é pra fazer, eu só faço, e aí se eu estiver trocando as pernas, paciência, pelo menos eu tô tentando, sabe? Depois de um tempo eu parei de pilhar em, meu Deus, mas eu estou com o pé errado. Exceto quando é pirueta, essas coisas que realmente você tem que estar fazendo pro lado certo. E isso eu tô falando porque às vezes ele passa exercícios que a gente tem que fazer uma vez pra direita e outra vez pra esquerda. E aí, meu cérebro buga demais, porque eu já tava bugado, eu começo pelo lado errado, aí quando eu vejo eu troco no meio do exercício, ou acabo fazendo 2 vezes pro mesmo lado, porque eu não faço a mínima ideia pra que lado eu fiz, então, enfim, é isso. Aí, nessa aula, a gente começou a trabalhar uma sequência que a gente vai trabalhar em mais algumas outras. E as aulas de contemporâneo eu já acho bem mais desafiadoras pra mim. Eu sofro bastante, mesmo fazendo há 1 ano, assim. Há 1 ano. É pouco tempo 1 ano, mas eu sofro como se fosse o primeiro dia. Eu acho... Ei, que eu cheguei no dó que era pra chegar, aquele grave. Quinta-feira, segunda aula de canto da semana. Tô aí falando sobre uma das metas que o professor tinha passado pra mim, que era treinar meus graves. Porque a musculatura que trabalha pra que a gente consiga entoar as notas graves é a mesma musculatura que trabalha pra firmar uma outra região aí das nossas notas. Então, quanto mais bem trabalhados os nossos graves, melhores ficarão os nossos médios agudos ou os nossos agudos, enfim. Não lembro direito, mas é um esquema meio assim. PS, pessoas, vocês vão reparar que eu estou sempre usando a mesma roupa. Sim, porque eu tô fazendo as aulas em casa e eu não sou obrigada. Mas enfim, os dias estão mudando, tá? Parece que é tudo o mesmo dia que eu tô com a mesma roupa. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês dessa aula é um exercício que a gente tá fazendo, que a gente não fez na segunda-feira, que até hoje eu tenho um pouco de problema com ele. Eu já melhorei ele, mas o que rola nele é que eu começo o exercício com a voz muito pesada, com muita força, e eu não consigo fazer uma transição equalizada do grave pro agudo. E aí acaba pesando minha voz, acaba me machucando, tem algumas vezes aí que eu engasgo. Então eu achei interessante mostrar pra vocês. Parece que eu estou tendo que fazer mais força pra não escapar ar. Porque se deixar ela
E aí vai com bastante ar, sabe? Mas eu acho que é porque eu tô no momento do mês em que eu tenho bastante falta de ar. E aí a minha respiração fica muito pesada e é muito difícil controlar. E eu também começo a tossir mais e produzir mais pigarro. Cachorrinhos bem fofinhos, unicórnios. Além disso, a gente deu continuidade no processo de tirar uma música que é Bom Caminho, da família Adams. É uma música da Wandinha. Ela é bem complicada, bem dificinha, mas depois que ela encaixa fica bem legal. Vocês vão ver eu sofrendo aí, porque eu acho que é o segundo dia que a gente tá trabalhando em cima dela. Então ela tá bem complicada. Essa aula foi dia 9 de julho e hoje, dia 22 de agosto, eu digo pra vocês que essa música ainda não tá pronta. Ainda tem bastante coisa pra corrigir, tem algumas coisas da técnica pra melhorar. É um processo bem lento, assim. Eu demoro bastante pra pegar uma música direito. Eu tô deixando... Eu tô... Ele sabe insistir. Ele caminha. Isso foi o meu corpo dizendo, você vai ter que sustentar isso aí por 15 tempos, hein? Aguenta aí, hein? 15? Não, pera. 3, 4, 7, mais 4. Quanto que é 7 mais 4? 11. Finalmente, última aulinha da semana e é o querido balé. Eu falei antes que eu tinha feito balé já na minha vida e não necessariamente tinha gostado, mas eu fiz, eu acho que eu tinha 5 anos, 6 anos, sei lá, e não necessariamente gostei. Antes da pandemia, eu não fazia balé por causa do horário das aulas. A academia que eu dou aula, que é onde eu faço as aulas também, lá na Espaço D, fica em Valinhos. E as aulas eram ou de quinta ou de terça, que eram dias que eu não ia pra Valinhos. Então, acabaria me custando mais eu ir esses dias. Então, eu não fazia. Aí, como veio a pandemia, eu resolvi começar a fazer as aulas online. E é importante essa informação porque vocês veem aí uma pessoa completamente sem base, assim. E antes de eu começar a fazer as aulas ao vivo com a Adriana Roda, eu tava fazendo as aulas em vídeo da Alessandra Lona, que são muito boas, assim, ela dá bastante fortalecimento, técnica e tudo mais. E foram os exercícios dela que me fizeram sentir confiante o suficiente para eu começar a fazer o balé, mesmo dentro de casa, mesmo sem ter muita base. Então, a maior parte do tempo nas aulas eu fico confusa, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô com postura errada, eu tô com o quadril deslocado, eu tô com o peso no lugar errado. Então, rola muito mais um desengonçado do que nas outras aulas. Mas eu já pude perceber aí algumas melhoras ao longo desses meses que eu tava fazendo e me surpreendeu bastante, assim, eu devo dizer. Eu tinha uma visão do balé que era um bicho de 7 cabeças, que, oh meu Deus, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. E assim, é de fato muito difícil, é doloroso. Abre mais o pé um pouquinho, Aninha, na primeira. Isso, máximo que vocês puderem. O outro lado. Você fazendo em casa, sozinho, sem saber o que você está fazendo, a chance de você se machucar é muito grande. Então, sobre o balé, é isso aí. Depois do final do balé, eu faço isso aqui. É que eu esqueci. Esses alongamentos aí que eu faço, alguns eu peguei de um livro que a Adriana me emprestou e outros do alongamento que a Alessandra gravou para os alunos dela. Então tem uma mistura aí. Eu comecei a fazer eles sempre depois da aula do balé, principalmente porque a minha abertura em segunda, né, da segunda posição é ridícula. Não dá para fazer balé com uma segunda tipo a minha. Isso é humilhação, tá? Humilhação. Olha isso, Jesus. Quem é que trabalha com uma segunda dessas? Ai, não dá, não. Coitada da menina. Muitíssimo obrigada por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo em alguma dessas redes aqui, que eu vou adorar ajudar. Se você estiver meio perdido, não saber onde estudar, o que você começa estudando, se você não pode começar a estudar as 3 vertentes de uma vez, fala comigo que eu tento te ajudar da melhor forma possível. Também queria muito agradecer à Secretaria de Cultura de Campinas e à Prefeitura de Campinas por este edital, que me proporcionou esse espaço para mostrar para vocês o tanto que a gente estuda. E aí fica então um lembrete para vocês, seja você já da área das artes ou não,
Valorize o trabalho do artista. A gente também tem conta para pagar, a gente também tem que comer. E a gente trabalha com o que a gente ama, sim, mas isso tem um valor. Todo o nosso estudo tem um valor. Quando a gente apresenta uma peça, quando a gente aparece em alguma obra audiovisual, vocês podem ter certeza que tem muito estudo e muito esforço por trás. Então sempre, sempre, sempre valorize os artistas. A gente não tem um talento que caiu do céu, a gente só estuda muito, como muitas outras áreas. Então é isso, obrigada por ficarem comigo até aqui e até mais!